Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de História. Bom, hoje a gente vai falar sobre os principais partidos políticos durante o processo de independência do Brasil. Então vamos lá? Bom, haviam três partidos principais. Partidos que a gente, na verdade, pode chamar também de ideologias, certo? Três grupos que pertenciam que estavam presentes, né, na população brasileira e que pensavam diferente a respeito dos acontecimentos relacionados à governança e a forma como isso deveria ser conduzido aqui no Brasil, certo? As formas de governo. Então, tinha o Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido dos Liberais Exaltados ou Radicais, certo? O Partido Brasileiro, ele defendia a manutenção da monarquia, né? Ou seja, aquele regime de reis, né? E defendia que esse reinado ele continuasse sendo exercido por Portugal, certo? Havia o Partido Português que reivindicava a recolonização do Brasil, porque o Brasil ele tinha conseguido um local de destaque, né? Sobretudo após a vinda da família real para o Brasil em 1808, certo? Após a fuga, né, que se deu pelo bloqueio continental, né, das tropas de Napoleão Bonaparte. E tinha os liberais exaltados ou radicais, né, que se inspiravam nas ideias iluministas, né, e reivindicavam a independência do Brasil, que o Brasil se tornasse de fato uma república, né? Então, Pernambuco, nesse sentido, ele se destacou, né? Houve aqui uma revolta chamada de Insurreição Pernambucana, em que, muito revoltado com as altas cobranças de impostos instituídos pela coroa portuguesa, né? E o declínio do preço do açúcar, a seca que houve no Nordeste, né? Fez com que as condições de vida aqui no estado de Pernambuco e nas regiões circunvizinhas não estivesse tão bem. Então, isso provocou uma revolta muito grande, chamada Insurreição Pernambucana, e Pernambuco declarou-se república, certo? E permaneceu por 75 dias sendo uma república, né? Ou seja, um país. Pernambuco já foi um país, né? Porém, após esse período, retomou ao domínio da coroa portuguesa, certo? Aí podemos citar também a Revolução do Porto. A Revolução do Porto ela aconteceu porque ela queria, né, a instituição de uma monarquia constitucional, né? A população portuguesa se revoltou com o fato de Dom João VI ter vindo para o Brasil e, de certa forma, ter abandonado a população brasileira à mercê das tropas napoleônicas. Então, a Revolução do Porto foi a tentativa de trazer de volta, né, os governantes para Portugal, que seria a sede, e não da forma como estava sendo exercida, né, onde a sede se tornou Rio de Janeiro, certo? Então, o dia do Fico foi um dia muito importante no sentido de que Dom Pedro I disse que se era para o bem da população, né, diga ao povo que fico, né? Então, ao mesmo tempo que o Brasil queria que Dom Pedro I ficasse, reivindicavam a presença dele lá em Portugal. Então, ele ficou, porém, né, houve a criação da Constituição de 1824, com a formação dos quatro poderes, o executivo, legislativo, judiciário e moderador, que controlava esses outros três, certo? Além dessa revolta da insurreição pernambucana, teve a Confederação do Equador, né? Que a Paraíba, o Ceará, o Rio Grande do Norte e Pernambuco se uniram, né? Porque desejavam uma revolução a caráter separatista, né? Então, de certa forma, o Nordeste, nesse sentido, ele se destacou, né? No entanto, não aconteceu essa separação, né?
Esses territórios continuaram fazendo parte, né, do território brasileiro. Porém, após inúmeras pressões, né, por parte dos portugueses, né, Dom Pedro I, ele abdica o trono, né, vai para Portugal e deixa o seu filho no lugar, né, Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. Então, quando Dom Pedro volta para Portugal, né, ele morre muito cedo, aos 35 anos de idade, de tuberculose, né, e quem assume de fato é Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, que se torna Dom Pedro II, né, e passa a ser o imperador, né, aqui do Brasil. Dom Pedro II é quem declara a independência do Brasil no ano de 1889, certo?